Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Numa semana em que a educação ela sofreu ataques sistemáticos, sobretudo de dois deputados federais da extrema-direita, que eu não vou citar o nome deles aqui, porque esse tipo de gente não merece nem ter o nome citado, eu acho importante nós fazermos um vídeo aqui para nós trazermos uma reflexão do que é o estudo, do que é a escola e do que é o método educacional. Muitos dos que criticam a escola contemporânea pouco conhecem como que a escola contemporânea é formada. Então nesse vídeo eu vou tentar aqui, claro que de uma forma bastante superficial, trazer algumas reflexões que podem aí minimizar essas dúvidas que existem sobre a escola contemporânea. Mas antes disso eu gostaria que você desse um like nesse vídeo. Se você não conhece o canal e quer conhecer, busque nossos outros vídeos. Se gostou desse vídeo aí, deixe um comentário e se inscreva no canal. Bom, vamos lá. Que a extrema-direita ela não gosta da educação, ela não gosta do pensamento científico, do pensamento crítico e criativo, isso não é novidade. Mas a todo momento eles estão batendo na tecla para tentar trazer aí dúvidas, pairar dúvidas sobre o sistema educacional. Vamos lá. Como que o sistema educacional brasileiro ele é formado? O sistema educacional brasileiro ele é assentado num modelo que vem lá do começo do século XX. Quando a escola brasileira começou a se massificar no começo do século XX, a opção adotada era o que nós chamamos de escola tecnicista, ou mais comumente conhecida como ensino tradicional. É um ensino verbalista, é um ensino autoritário e é um ensino pouco crítico e reflexivo, baseado em conteúdos, perguntas e respostas. E qual que é o problema de ser um ensino verbalista, autoritário e pouco crítico e reflexivo? Muitas vezes o educando, o aluno, ele e a aluna, aquele tipo de conhecimento não diz muito respeito a eles, está muito distante de sua realidade. Bem, a partir da década de 70, esse tipo de modelo que era predominante no mundo começou a ser questionado pelos chamados teóricos críticos. Um deles é este aqui, o Paulo Freire, que é uma sumidade em educação. Ele é um dos teóricos educacionais, um dos filósofos da educação mais conceituados no mundo, e aqui no Brasil ele pouco se conhece sobre ele aqui no Brasil, mas ainda assim se dão ao direito, os ignorantes se dão ao direito de falar mal de uma obra que pouco conhecem. Bom, quando falam que a educação no Brasil ela está nessa situação por causa do Paulo Freire, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma burrice, para falar a verdade, porque assim, o Brasil ele nunca conseguiu colocar em prática os ideais de Paulo Freire, justamente porque os ideais de Paulo Freire eles chocam com um tipo de ensino que é um ensino burguês, que é um ensino voltado para uma classe média, que está presente no Brasil desde a década de 20. Então o construtivismo freiriano nunca conseguiu permear essa resistência da classe média na escola. Vamos entender o que é o pensamento freiriano. Bom, o Freire ele criticava o que ele chamava de educação bancária. O que é educação bancária? Aquela jogada de conteúdos, muitas vezes um conteúdo colonizador. O que é um conteúdo colonizador? É um conteúdo que vem das matrizes colonialistas, tanto europeia quanto estadunidense, e que esse conhecimento muitas vezes ele era considerado não satisfatório para uma população de baixa renda, por exemplo. Então vou dar um exemplo aqui. Geografia. Geografia se estudava os relevos, ou se estuda os relevos, mas nunca se faz uma reflexão sobre de que forma este relevo ele está presente em meu cotidiano. Muitas das pessoas aí que estudaram na ditadura militar eram obrigadas a decorar quais eram os afluentes do rio Amazonas, mas nunca estudaram o porquê que os afluentes do rio Tietê, por exemplo, numa cidade como São Paulo, eles
quando davam chuvas fortes, elas enchiam e inundavam as suas casas. Então essa educação crítica, os conteúdos escolares que de certa forma influenciam no meu cotidiano, isso é desencorajado numa educação tecnicista, e ele é encorajado numa educação construtivista, no freiriano, no construtivismo freiriano. E quem adota o construtivismo? Quando a gente observa os países que estão na liderança do mundo, né, educacional, nós percebemos que Freire está lá como referência. Por exemplo, Finlândia. Aliás, a gente fala de Finlândia, mas assim, os países nórdicos, eles utilizam os livros de Paulo Freire como referência, né, numa educação crítica, porque a crítica, ela não está só para criticar o meu ambiente. A partir da crítica eu vou ter uma visão melhor de mundo para poder entender e para poder transformar o mundo, né? E aí eu trago aqui para a nossa reflexão este livro aqui, que chama-se Educação como Prática da Liberdade, que é onde Freire ele narra a sua atuação no município de Angicos, em que em 40 dias ele conseguiu alfabetizar um número bastante considerável de pessoas, né? E o que ele vai trazer aqui? Eu vou até ler algumas passagens para entender o porquê que Freire ele é tão temido, vamos usar esse termo, principalmente para a classe média e para a elite. A questão estaria em que a imersão do povo e suas crescentes reivindicações, ampliando cada vez mais, não assustasse tanto a classe dos mais poderosos, para quem, repita-se, Lipset, os direitos políticos das classes mais baixas, particularmente o de interferirem no poder, lhes parece como essencialmente absurdo e imoral. Ou seja, a ideia da educação nacional, ela sempre foi pautada na manutenção de um status quo. A partir do momento em que você tem um sujeito que diz, não, a educação ela deve servir como um instrumento para a ascensão social, isso choca, né, os interesses da classe alta, da classe média, contra os interesses das classes menos abastadas. E o Freire continua. É a classe média, sempre em busca de ascensão e privilégios, temendo naturalmente sua proletarização ingênua e emocionalizada, via a imersão popular, no mínimo, uma ameaça ao que parecia sua paz. Daí sua posição reacionária diante da imersão popular. Ou seja, a classe média ela é um instrumento de manutenção da classe popular em seu lugar. Então tudo aquilo que a classe popular ela vai trazer como tentativa de sair, né, da sua situação de opressão, a classe média vai ser o primeiro tampão da elite que vai tentar evitar esta ascensão. E isso nós estamos vendo para além da educação, né? Os primeiros que gritam contra as questões identitárias é a classe média, né? Quando a gente fala da questão de gênero, por exemplo, é a classe média que na escola vai lá gritar com o professor. Quando a gente fala da questão de sexualidade, por exemplo, é a classe média que vai lá gritar com o professor. Isso para evitar a ascensão não só social, mas a ascensão da identidade desta população para uma posição de igualdade com relação à classe média. Portanto, gente, quando falamos, né, quando criticamos Freire, vamos ler Freire, né? Vou deixar aí o vídeo em que Danilo Gentili ele diz que leu Freire. Eu duvido muito. E se leu, ele não entendeu absolutamente nada. E aí é até mais plausível, né? Porque é muito fácil você criticar, você rosnar, você mostrar os dentes, mas você entender como funciona é um pouco mais complexo. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Fiquem até o final para assistir o vídeo do Danilo Gentili e até a próxima. Tchau!